Deus seja louvado, meus irmãos. Que a paz esteja no coração de cada um de vocês. Que todos nós que estamos ligados no todo e somos só um, né, nessa energia amorosa, eu desejo a vocês paz e luz e serenidade no coração. E hoje, meus irmãos, olha o que eu ganhei, ó. Eu ganhei uma guia maravilhosa de preto velho para ajudar nos trabalhos, né? Porque a guia para nós, né, é o rosário para muitos, né? Então eu fiquei muito feliz com esse presente da minha amiga que me deu. E hoje nós vamos falar sobre a energia, né? A importância das nossas ações na positividade. Porque a energia, essa energia que nos acompanha, elas nos cobra uma postura, né? Muita gente acha que aquele pensamento, né, que você fica pensando na mesma coisa, né, aquela angústia, aquela ansiedade, né, tudo isso é um chacoalhar do nosso ser, né, para que nós possamos voltar para nós mesmos. Porque nós ficamos muito no olhar do outro, né, do que o outro vai pensar de nós, né, do que a gente está fazendo, né, a gente, em vez de pensar assim, o que eu preciso fazer, né? Não, a gente fica preocupado com o que os outros estão pensando da gente, né? Então, aí a gente acaba buscando a energia das pessoas e vai acoplando na gente, né? Nosso corpo fica até grosso da energia do outro, porque às vezes, repara só para você ver, quando você foca muito no problema do outro, né? Às vezes você vai visitar um irmão que tá doente, né? Aí você fica com um coitadinho com ele, às vezes você nem dorme. Porque você está tão conectado com ele, que ele deita ali com você, né? A energia dele está lá com você, não te deixa em paz. E você não consegue dormir e nem achar a solução, né? Sendo que o nosso travesseiro é um momento de estarmos com nós mesmos, com a nossa energia amorosa, né? De fazer aquela revisãozinha, né? Do que a gente fez durante o dia, o que eu posso melhorar amanhã. E não ficar preocupado, porque nós não salvamos ninguém. Né? Se o outro tá com problema, né? Tá passando por problema de saúde, né? O que a gente faz? A gente ora, né? E entrega, né? Que a gente não dá conta de salvar ninguém, porque a gente mal dá conta de salvar nós mesmos, né? Então a gente vai falar dessa energia, né? E eu vou contar para vocês um relato, vou relatar para vocês o que aconteceu comigo. Eu desde pequena, né? Eu já tinha as visões dos espíritos, né? Acordava todas as noites gritando horrores. Porque minha mãe, ela não tinha conhecimento, ela não tinha um estudo e não tinha uma religião, né? E muito menos meu pai. Então eu sempre acordava de madrugada e no medo de ver os espíritos, né, até certa idade, eu mijava na cama. Nossa, era terrível. Todo dia eu amanhecia mijada porque era para mim à noite era a coisa mais difícil, porque eu não tinha esse entendimento. A gente era criança, a gente não tinha entendimento. A gente não foi criado dentro da religião. Então, todo dia eu apanhava de manhã cedo, porque minha mãe achava que eu era sem vergonha, né? Mas não era sem vergonha, era o medo. Era o medo de ver tudo aquilo, né? Então, com o tempo, né, foi ficando mais leve, mas depois de maiorzinha, né? Aí eu passei o quê? A psicografar, né? Levar recado das pessoas. Só que depois, quando eu entrei assim, 18 para 19 anos, deu uma afastada. Eu não psicografava mais e nem mais via os espíritos. Porque eu também estava numa fase difícil, né? Então, senão eu ia também atrair espírito lá de baixo, lá, né? Então, não era legal. E aí, então, com o passar do tempo, né? Eu fui conhecer o trabalho da casa religiosa, depois de muitas turbulências, de muitas coisas que me aconteceram, eu fui trabalhar na casa religiosa, né? E na casa religiosa aí eu voltei a psicografar, a me comunicar com a entidade, né? E foi sim um encontro de almas, o reencontro com eles, né? Porque eles sempre estavam comigo, mas eu que estava longe dos meus irmãozinhos, porque eu estava nos problemas, nas queixas, nos mimimi, na vitimização, a coitadinha, né? Então a gente não estava se conectando, mas eles estavam sempre comigo, me auxiliando, né? Me dando força para eu superar tudo isso, e cá estou eu, né? No centro, eu estou no centro, né?
e ajudando as pessoas da melhor forma que eu posso, né? A gente faz um pouquinho hoje aqui, um pouquinho hoje ali, e vai ajudando as pessoas, mas no fundo a gente está ajudando a nós mesmos. Porque o conselho que a gente dá para o outro, né, são o nosso primeiro ouvido, é para nós mesmos. É sempre assim. E aí, eu peguei um dia de noite, eu estava ali sentado e senti uma vibração do espírito, né? E eu me silenciei, respirei e veio a mensagem desse espírito. Aí ele contou a sua história, ele contou assim, que quando jovem, né, ele namorava com a mulher dele e a mulher dele na época era namoradeira. Então ela não tinha só de namorada, só que ela engravidou, né? Ela engravidou. E aí só que ela falou para ele, ó, a criança que eu tô esperando é sua. E ele não acreditou, porque ela tinha muitos namorados, né? E a menina nasceu e aí eles foram morar junto, né? Ela passou a ser uma mulher de respeito. Não é que ela não respeitava, né, gente? Porque a gente não tá aqui para apontar dedo para ninguém, graças a Deus. Quem sou eu para apontar dedo para alguém? Que cada um tem seu caminho, né? Cada um tem suas escolhas. E então os dois resolveram morar junto. E ela batia o pé falando que a menina era dele. E ele desconfiava, falava que não. Mas aí ele foi crescendo e ele foi percebendo que a menina era dele mesmo. Só que ele não tinha aquele carinho de pai, né? Ele não tinha aquele amor de pai. Vem cá, minha filhinha, pegar a filhinha, né? E assim. E ele ficou com a consciência pesada depois de um tempo. Ele ficou com a consciência muito pesada, porque a menina é parecidíssima com ele, né? E aquilo ficou remoendo, mas ele não colocava isso para fora, ele ficava guardando. Então o espírito dele veio até mim e contar que ele estava sofrendo muito, que estava muito angustiado. E aí eu sou daquelas, né? Se o espírito vem para conversar comigo, eu procuro a família para dar um recado, né? Porque essa é a nossa missão. Acredita quem quiser, né? Mas a missão, se ele veio até mim para desabafar e conversar comigo, então a filha dele deveria saber, né? Que ele amava ela muito e que ele estava muito arrependido de tudo que fez. E assim eu fiz. Só que a pessoa não estava desencarnada, né? Ela estava encarnada. Porque o que acontece? Quando a gente deita, nosso corpo fica lá repousando, bonitinho, descansando, né? O físico, depois de um dia de trabalho exaustivo, o nosso espírito vai dar voltinha, né? Só que aí eu me conectei com ele, que foi aonde a gente conversou, e eu procurei a filha dele, conversei, né? E ela me contou que ele estava muito doente, mas que ela não guardava mágoa, né? Porque ela conseguiu, depois de muito tempo, né, entender, e que para ela estava sendo muito bom o convívio com o pai. E aí eu falei, então, abraça ele e faça com que ele entenda que você não tem mágoa, para ele ficar em paz. E assim ela fez. Só que aí eu fui buscar, né, conhecimento, porque a gente está começando, a gente, né, todos os dias a gente está dando um passinho de cada vez, né, que a gente não sabe muito, cada dia você aprende um pouquinho, a gente não sabe tudo, né, então eu fui buscar entendimento. Por que o espírito encarnado estava conversando comigo? Porque nós somos energia, né? Nós estamos todos conectados numa fonte divina que é Deus, né? Então, se um irmãozinho está passando por um processo de dor, de angústia, de tristeza, a gente se conecta a ele, né? Quando a gente está trabalhando no amor, na caridade, então você consegue. E daí para diante, a gente consegue, graças a Deus, né, com esse trabalho, né, de olhar para a energia, né, da gente se responsabilizar, né, que nem tudo é obsessor, que muita energia é da gente. Um caso, vou contar para vocês. Quando eu comecei lá no centro, quando a pessoa deitava na maca, quando ela estava lá incorporando, né, incorporando, né, gritando, chorando, né, me tira daqui, tal. Aí eu comecei a sentir, né, essas energias. Muitas vezes a gente incorpora, não é entidades, não é obsessores, a gente incorpora os nossos sentimentos, tudo que está dentro de nós. Então o que acontece? Quando a pessoa passava na marca, eu incorporava aquela dor dela,
Como? Eu ligava naquela dor dela. Então aí, se ela tiver em angústia, um desespero, se ela se sentisse no precipício, traída, alguma coisa, eu me conectava com essa dor e só que meus companheiros, eles achavam que eu estava incorporando um espírito obsessor, né? Aí eles ficavam lá, meu irmãozinho, vai na luz. Ficava lá conversando um tempão comigo. E eu ficava conversando com a energia da pessoa, tratando a energia da pessoa e mostrando para ela que a gente é falho, nós estamos aqui num processo, né, de nos olhar, de entender nós mesmos. Então, sempre com esse terceiro olho, né, a gente se conecta com o outro e conversa pela tela mental com aquela divindade, com aquela energia da pessoa que está sofrendo, né? Que está sendo abusada, né? De alguma forma. Porque o abuso, gente, não é só na parte sexual. O abuso também é o pai que abandona a mãe, né? A mãe que abandona, e os filhos sentem tudo isso, sente rejeitado, sente-se sozinho. Tem várias formas de abuso. Até um não que você falar para alguém, se a pessoa, se você não souber falar, se torna um abuso para o outro vai se sentir ofendido. Então, eu não estava incorporando o espírito, eu estava incorporando a energia para limpar o campo daquela pessoa, entendeu? Então, eu fui buscar esse conhecimento. Porque nós somos energia, viemos desse gerador de energia, então a gente consegue, né, de longe sentir a energia de muitas pessoas. Quem me conhece sabe, né? A gente já conseguiu, graças a Deus, né, como a gente está trabalhando nessa energia, ajudar muita gente. De chegar na pessoa, chegar em pais e mães e falar, olha, o seu filho está tentando suicidar, seu filho está precisando de ajuda, porque está com um conflito muito grande. Por quê? Porque ele lá no quartinho dele, sofrendo a dor, né, a mágoa, o ressentimento, as coisas que a gente guarda no íntimo, a gente que tem essa sensibilidade e sabe que somos frequência, né, a gente se liga a ela, né, e sabe e entende essa pessoa que está lá sofrendo, né? Aí a gente começa a buscar ajuda para ela, aí você vibra na luz, né? na energia da amorosidade, começa a conversar com ela telepaticamente, né? E vai na família conversar com a família. Porque você vai vibrando no amor, na energia, né? Mas você tem que falar, ó, eu senti que seu filho tá assim, 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 ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Ou já aconteceu de pessoas que, no momento de desespero, de angústia, de solidão, de trair a pessoa, e depois a consciência, nossa, e de longe você escuta o horror que tá dentro da cabeça da pessoa, sabe? Que é desesperador. Você consegue escutar a mente falando, aqui, o justo falando e o outro lado querer, não, isso é normal. E aqui é uma briga, um conflito, sabe? Então a gente consegue, né? Muitas pessoas, muitas energias chegam até nós. E aí é onde que a gente coloca o orar e vigiar para ajudar essas pessoas, para que elas não tentem um suicídio, né? Que olhe para a vida, para o amor. Você errou, você colocou o pezinho fora da bacia, né? Mas você merece ser olhado com amor, né? Porque nós todos aqui estamos trabalhando isso, a nossa perfeição, mas ainda estamos imperfeitos, que vamos tratar essa imperfeição com amor para ser perfeito, né? Porque nós somos perfeitos, nós somos divinos. E aí, nesse trabalho maravilhoso, né? Eu consegui, né, escutar dentro de um presídio o nosso amigo Augusto, que está sofrendo muito dentro do presídio. Eu não sei se ele ainda está vivo, né? Porque essa mensagem aqui, ó, acabou molhando. Essa mensagem aqui, ela foi, eu consegui ler ela dos pensamentos dele no dia 26/4/2020. E aí eu passei para o papel, né? E orando muito para ele, né? Porque que acontece? Ele era um trabalhador, né? Que trabalhava de vigia noturno e amava muito a esposa, né? E quando ele se casou, era amor mesmo. Eles estavam se amando, né? Só que aí, como ele começou a trabalhar fora, né? Ela se sentiu sozinha. Que quem somos nós para julgar as pessoas, né? Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Ela
começou a olhar de fora, né? Começou a ver outra pessoa com outros olhos. Só que ela aproveitou, né? Enquanto ele trabalhava de guarda, ela aproveitava, levava um namorado, né? Seja lá que for, para dentro da casa dela, né? Então, isso gerou um comentário, né? As pessoas ficavam vendo que estava trabalhando, né? E que ela estava lá namorando. Ainda tinha um filhinho, né? Que o filhinho achava que na hora que, assim, que ela gemia alguma coisa, ela estava acompanhada de obsessor, né? Porque as pessoas falam do demônio, né? Que o demônio nada mais é, gente. Na verdade, o demônio não existe. As pessoas criaram o demônio, entende? Vibrou no demônio e construiu essa fórmula que é o demônio. Mas, na verdade, o demônio ele não existe. Por que o demônio não existe? Porque Deus é só amor, né? Então, tudo que está no planeta, tudo que está nesse mundo foi criado com amor. Deus não criou o demônio, Deus criou seres humanos, né? Criou esse universo, criou os animais, criou tudo que está dentro dele. Tudo foi criado com o mesmo amor. A árvore lá do seu vizinho, o cachorrinho, o gatinho, tudo foi criado com a mesma intensidade de amor que é para nós. Só que o que acontece? As pessoas fazem as coisas erradas e colocam a culpa em quem? Tem que colocar a culpa em alguém. Se eu estou perturbado, se eu estou desequilibrado, se eu fiz algo errado, eu vou colocar a culpa em quem? Eu tenho que colocar a culpa em alguém. Eu não vou assumir a minha responsabilidade. Então se criou o demônio, né? Então o demônio está sendo aí chicoteado aí por aí, colocado na cruz, né? Mas porque o povo, lá o nosso povo lá de trás, até mesmo nós, né? Porque como nós não vivemos uma vida só, uma experiência só, quantas vezes a gente já veio de outro tempo, né, de outro mundo, e quem sabe até nós estávamos lá jogando pedra na cruz de Jesus, né? Então nós também lá atrás pode ter criado esse demônio, né? Nós fizemos merdinha lá atrás, né? E como nós não nos responsabilizamos, nós criamos ele, né? Nós também estava lá, né? E aí, então, veio essa mensagem do nosso irmão que está sofrendo muito lá no presídio, né? Porque a prisão maior, gente, não é a prisão física. A prisão física, ela é muito pequena diante da prisão que acontece aqui dentro da nossa mente, né? Essa prisão é que é dolorosa. Essa aqui a gente não consegue fugir dela. Onde você vai, ela está com você. Seja aonde você for, se você tiver feito alguma coisa errada, essa energia da consciência de voltar a si, né? Você fez algo muito feio, mas você pode mudar isso tudo. Como é que eu mudo? Olhando para o amor, vibrando no amor. Eu errei, mas eu não preciso ficar de joelhos me sentindo culpado a vida toda. Eu vou ter que levantar um momento e reconhecer que eu errei, mas Deus está me dando a oportunidade todos os dias. Todos os dias e todo segundo da nossa vida, nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Então, esse nosso amigo Augusto está sofrendo muito dentro do presídio. Então, veio a mensagem assim, porque ele programou, ele deu ouvido à parte escura dele, né? Porque a gente tem o nosso lado bom, mas se a gente der vazão para o lado da escuridão, ela é muito forte e ela nos domina, porque a gente vai ouvir não só os obsessores também, a gente vai ouvir o nosso ego, de pensar, gente, minha esposa está me traindo, o que o outro está falando de mim? Sempre ele vai olhar o que o outro está fazendo. Ele nunca vai olhar, se a minha mulher está me traindo, a traição começou foi por ela, não foi por mim. O que eu tenho que fazer? Abrir a porta e ir embora. Eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. Mas se eu cometi esse crime, eu estou preso. A partir do momento que eu começo a planejar um crime, eu já estou me arrumando dentro da cadeia. E essa cadeia aqui, ó, aonde você for, como eu falei, ela vai com você. E essa consciência aqui, ela cobra de você uma atitude, né? Então, ele está sofrendo muito e pedindo muita oração,
e que nós possamos orar para as pessoas que cometem crime. Porque no momento de fora de si, né, ele tirou a vida de alguém e deixou um buraco na família. Muitas pessoas deixaram seus filhos, né? Muitas pessoas deixaram suas mães, seus pais em dor, né? Porque o outro não conseguiu o orar e o vigiar. E ligou-se aos pensamentos negativos, a essa energia tão poderosa. Mas a luz é muito mais. Mas como a gente fica lá na vitimização, que a gente quer as pessoas pra gente, de qualquer forma, muita gente é tão louco que quer o outro só pra ela, que no ponto dessa loucura ainda tira a vida de alguém, né? Então eu vou ler a mensaginha que veio do Augusto, né? Lá do presídio, que ele está preso. Apertei o gatilho. Meus dedos tremos se forçou sobre o engatilhamento da arma. Fui perseguido por um tempo dentro da minha mente doentia. Cada movimento foi estudado para que não houvesse erro. Eu não podia falhar, porque o banana aqui estava cansado de ser pisoteado, de ser chacota da rua. Todos riam e falavam: olha o trouxa, deixa a mulher fazer isso com ele. Muitas e longas noites fiquei fora de casa, devido ao meu trabalho de guarda noturno. Enquanto eu passava noites entediantes, ela refastelava nos lençóis e ria, e fazia sexo igual uma manada de lobos uivantes. De longe se ouvia os gemidos dos amantes secos por sexo. Um dia o meu pequeno disse: papai, por que você não está aqui para tirar o diabo do corpo da mamãe? A pastora disse que a mamãe está com o diabo. Abracei meu filho com todo amor e carinho e disse: filho, o diabo só se aproxima nas pessoas de pouca fé, de poucos valores. E aí, como uma goteira que vai enchendo, isso ficava me atormentando. Cada dia crescia o desejo de matar. Foi uma luta diária para mim não cometer o assassinato. Cada sorriso dela era uma ponta da faca no meu orgulho. Depois de um tempo de muito pensar, peguei meu filho e fiz como se eu fosse trabalhar. E deixei ele na casa de minha irmã. E logo ela mandou recado para o amante. E ele, como um cachorro à procura da cadela, foi lá pelas tantas da madrugada. E eu entrei e chamei cada um pelo nome na beira da cama. Os dois estavam exaustos da noite. Dei o primeiro tiro nela, que foi direto na cabeça, e ela, de olhos esbugalhados, caiu para o lado. Ele tentou correr. Primeiro eu peguei ele pelas costas e virei ele e disse: canalha, agora você vai ver quem é o banana. E num gesto de louco, dei um tiro no seu peito e outro na cabeça. E tive sangue frio. Coloquei os amantes de um lado de um lado e outro. Logo chamei a polícia e logo ela chegou e me levou. E nunca mais eu vi meu filho. Nunca mais eu tive paz. Aqui, nessa cadeia fedida, que todos os dias chegam casos parecidos com o meu, eu falo por dentro de mim mesmo: bem-vindo inferno. A cadeia em si não é nada. O pior são os perseguidores da nossa mente, da nossa consciência. As vítimas da nossa loucura, que não nos deixa mais em paz e nem dormir. É os próprios demônios te consumindo, te apontando. É a falta de coragem de tirar a própria vida desse inferno que me persegue.
São essas malditas vozes que me consomem vivo. Sou um verme aqui. Morrer deve ser um alívio para essa minha loucura. Sou um trapo humano, sou um lixo. Aqui nessa prisão eu ando e converso o tempo todo dentro desse quadrado. Todos aqui me chamam de lixo, sendo que eles estão no mesmo inferno. Estou precisando de muita oração e estou implorando para Deus que me tire desse tormento, porque eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas tive coragem de tirar a vida do meu grande amor e deixar meu filho nas mãos dos outros. Eu peço perdão a Deus pela minha fraqueza. Perdão. Eu sou Augusto. Ore por mim. Que nós possamos, dentro dessa divindade, que qualquer ato falho que nós fizermos, que nós possamos olhar sempre para o amor. E que Deus e essa divindade maravilhosa que nos cobre multidões com esse amor, possa cobrir o nosso irmão e muitos outros que cometem também a loucura do crime. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. E esse foi mais um videozinho, né? Caso vocês gostaram, dê seu like, comente, ajude nós, né, no canalzinho. Que Deus abençoe cada um de vocês.